Fala pessoal, Juliana aqui, espero que estejam todos bem. Vamos aos updates da semana dessa minha jornada 2026, onde eu me desafiei a vender produtos físicos na internet através das plataformas digitais Shopee e Mercado Livre, né? Os capítulos anteriores que eu vim semeando, eu falei um pouco de como eu cheguei nessa decisão, como foi que eu corri atrás dos produtos, como que eu selecionei fornecedores, como que eu fiz anúncio, quais são as pessoas que eu estou me espelhando, e estou tentando trazer aqui pelo menos uma vez na semana os updates dessa jornada, né? Eu sei que existem inúmeras pessoas que sonham, tanto quanto eu, em ter êxito, né? Realizando essa atividade, e se a minha jornada puder contribuir com alguém, já vai ser ótimo, tá bom? Para quem assistiu os meus vídeos anteriores, sabe que eu elegi 3 pessoas na internet, das quais eu admiro bastante, julgo que tenham um bom caráter, né? Eu vejo muita verdade nas coisas que eles falam. E essas 3 pessoas são o Diego Rosa, do Grupo Escalada, a Nelly Bragante e o Rodrigo Vitorino. Eu acompanho muito a jornada deles, absorvo muito material que eles predispõem na internet, vejo muita verdade nas coisas que eles dizem, estou tentando modelar, né, muita coisa. Para quem assistiu o meu último vídeo, eu falei das ferramentas que eu utilizei após o anúncio, né, e estou trazendo aqui para vocês uma notícia boa e uma outra não tão boa. Então, a notícia boa fiz as minhas 3 primeiras vendas dentro das 2 plataformas. Então, fiz 2 vendas dentro da Shopee e uma venda dentro do Mercado Livre. Detalhe, o Mercado Livre eu não estou usando nenhum tipo de recurso de ads, tá? A única ferramenta que eu estou usando dentro do Mercado Livre, como eu falei para vocês, é o programa Decola, né? Então, estou entendendo que o anúncio está legal, que eles estão fazendo algumas entregas. Dentro da o Mercado Livre acertou em cheio, ele usou a geolocalização. Então, estou eu em Natal, no Rio Grande do Norte, tá? No Nordeste do Brasil. E a primeira venda que saiu dentro do Mercado Livre foi dentro do Nordeste. Isso me deixou bem animada, porque eles estão fazendo a leitura, né, da geolocalização de forma correta. Então, parabéns aí para o algoritmo do Mercado Livre. O que me deixou também muito feliz dentro do Mercado Livre é que a minha primeira venda saíram 3 produtinhos. Então, saiu o kit e saíram compras extras que o cliente fez. Eu fiquei muito feliz. Significa dizer que eu quero entender, pelo menos, que o trabalho está sendo feito da forma correta. Já na Shopee, eu fiz as minhas 2 primeiras vendas, foram os mesmos produtos, porém tem uma situação. O algoritmo, por algum motivo, não se utilizou, né, da minha geolocalização. Então, estou eu em Natal, no Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil. E acreditem vocês ou não, mas a venda foi feita para São Paulo. Eu achei que priorizava-se a venda por geolocalização, né? Eu entendi muito que a ferramenta do Mercado Livre fez isso. Então, a minha primeira venda no Mercado Livre ela foi para São Luís, ou seja, está dentro do meu perímetro de Nordeste, né? Norte e Nordeste. Porém, dentro da Shopee, as vendas foram feitas para São Paulo. E por que isso não é tão legal, né? Eu estou no período de maturação, de vigilância, né? E dentro das plataformas, o que eu notei? Dentro da Shopee eu achei um pouco mais fácil algumas coisas, porém o nível de exigência é bem relevante, é bem acentuado. Então, eu ainda estou passando pelo período probatório, né, de testes e tudo, estou sendo vigiada, analisada, né? Eu entendo que a plataforma ainda está fazendo leituras a respeito das minhas lojas para ver se eu sou confiável, se eu envio dentro do prazo, né? Enfim, toda aquela prerrogativa ali de imediato. Por que isso me deixa muito preocupada? Porque devido a eu ter iniciado recentemente, eu ainda estou pelo modal dos Correios. E os Correios, vocês sabem, tá de mal a pior. Os Correios não é novidade para ninguém. Eles entraram numa derrocada. Estão em processo de recuperação
E tá muito difícil a situação deles. Aqui mesmo na cidade, eu já notei que existem algumas agências que estão sendo encerradas, né? Então a gente viu aí nos noticiários no início do ano, no final do ano e na virada do ano, né, onde se falou muito sobre os Correios. Os Correios estão passando por uma situação bem acentuada desde 2022, né, onde os prejuízos só aumentam ano após ano. E até onde eu sei, 2025 ainda não saíram os números, mas o de 2024 já era um rombo absurdo, estava ali na casa dos 2,4 bilhões, se eu não me engano, tá? Me corrijam se eu estiver errada, mas eu não fico muito otimista em relação a isso. E o que ocorre? Eu fui estudar o tempo de logística saindo daqui de Natal através do PAC, que é a logística que é utilizada dentro da Shopee, para isso chegar lá em São Paulo. E pelo que eu andei lendo, estamos falando aí de 12 a 18 dias. É muita coisa. 12 a 18 dias. E tem mais um detalhe. Hoje são 10 de fevereiro e temos o carnaval pela frente, né? Então, na próxima sexta-feira aí já temos o início, aí quinta-feira, principalmente aqui no Nordeste, temos aí o início do carnaval. Isso deve durar aí até a quarta-feira, então diga-se de passagem que o país simplesmente para pular carnaval, né? Então, dentro dos Correios simplesmente não é diferente. Então, estou muito ansiosa em relação a isso, porque entendam vocês, e se eu sou moradora de São Paulo e faço uma compra, normalmente eu estou esperando que essa compra chegue no dia seguinte, porque lá existe essa logística muito nervosa acontecendo. Então, eu não sei se esses clientes viram que a logística está saindo daqui de Natal e que vai demorar um determinado tempo, sabe? Eu fiquei muito preocupada mesmo. Eu entrei no anúncio inúmeras vezes, mas como o meu endereço é daqui, eu não consigo vislumbrar. Eu teria que ter uma conta de São Paulo para entender se o que está saindo no anúncio corresponde de fato à realidade, né? Se os clientes compraram com essa ciência de que pode demorar mais de 15 dias para chegar o produto, ou se de repente eles compraram de qualquer jeito e estão achando que esse produto vai chegar logo e não vai chegar logo. E por que da minha preocupação? Em relação ao tempo. Isso daí pode virar uma nota negativa, isso pode virar um comentário ruim, enfim, tem uma série de coisas que podem ocorrer em relação a isso. E esses primeiros 30, 60 dias, eu entendo que seja essencial para a leitura dos algoritmos em relação a prazo, a erros e etc. E eu falei para vocês no vídeo passado que eu tive 2 produtos dentro da Shopee que foram banidos, né, por conta do registro de Inmetro. Então, os fornecedores que me venderam o produto não foram tão legais, não são tão profissionais assim, e me passaram qualquer tipo de registro que não atende o que a plataforma quer. Eu fiz algumas buscas, tentei encaixar, também não consegui. Eu preferi excluir esses produtos de dentro da plataforma, né? Então eu tive que fazer a remoção de uma série de emaranhados que eu já tinha ali dentro, de ofertas relâmpagos, de impulsão, de ads e tudo, para desvincular esses produtos para tentar excluir da plataforma. Porém, o registro está lá, né? Então, semanalmente sai o range do que acontece dentro da loja, né? E muito provavelmente vão vir a esses 2 deméritos. Eu fiquei bem preocupada. Aí, juntando com esse tempo de logística, eu não sei o que pode vir a acontecer. Então, estou muito receiosa. Então, assim, feliz da vida com o acerto do Mercado Livre em relação à geolocalização, mas muito aflita de verdade em relação ao que pode vir a acontecer com a logística da Shopee nesse primeiro momento. Estou esperando aí que saia uma terceira venda dentro da Shopee para tentar entender se eles fazem qualquer tipo de distribuição do anúncio ou não sei o que pode ter ocorrido, tá? Mas eu sinceramente achava que o comportamento seria outro, né? E vai ser difícil para administrar essa questão da logística, principalmente se eu tiver de mandar produtos para o sul e para o sudeste, tá? No mais, comemorei pra caramba, né? Eu fiquei feliz, estou considerando tirar o Ads da plataforma da Shopee, porque, querendo ou não, acaba sendo um custo bem acentuado em relação aos produtos, que não tem um valor tão relevante assim que eu consiga fazer de fato uma venda robusta com ads.
E o que que eu vi? Dentro da plataforma do Mercado Livre, a maturação é um pouco mais lenta, porém um pouco mais consistente. Eu estou entendendo que ele está pegando meus produtos e está entendendo para quem que ele tem que ofertar aqueles produtos, né? Obviamente, tudo aquilo que a gente viu anteriormente vai contar. Então tem a parte do SEO, né, que está diretamente ligada ali no título e na descrição do produto. Tem as imagens do produto, né? Então eu fiz questão ali de caprichar bastante nessas duas etapas. Não copiei nada de ninguém, né? Originalmente fiz os meus anúncios, porém tô bem feliz, tá? O Mercado Livre, eu confesso que me surpreendeu um pouco. E tô aguardando, né? Então eu espero que dê certo. Esse é o update de hoje. Consegui fazer ali as minhas 3 primeiras vendas, né? E foram dentro das 2 plataformas. Eu achei isso muito legal. Eu sinceramente estou preocupada sim, não vou mentir, com a questão da logística da Shopee para São Paulo, né? Eu não sei como que os clientes podem encarar isso, mas o fato é que isso pode sim reverberar no futuro, mas eu só vou saber no futuro. Pode ser que eu esteja me preocupando à toa, né? Mas eu acho que por algum motivo houve um erro aí, né, na distribuição de anúncios, e esse anúncio acabou caindo aí para quem estava bem distante, né? Isso daí vai atrapalhar um pouco, né? Então não vou desanimar, né? Vou aguardar as cenas aí dos próximos capítulos, vamos ver o que acontece. Eu quero acreditar que não vai ter nenhum tipo de interferência, porém a gente está falando de algoritmos, né? A gente está falando de matemática, então tudo isso não tem. Eu entendo que com a tecnologia que a gente vive e tende a piorar cada vez mais, não tem inserção humana para ficar fazendo análises, né? Esse vendedor fez isso, aquilo fez aquilo. Não, eles estão olhando o macro, né? Então, indicadores, né? 2 produtos banidos. Mandei 2 produtos que chegou com uma data bem acentuada em relação ao que se espera. Então, vamos ver o que acontece. Isso aí é cena para os próximos capítulos e eu venho aqui, tá bom? Passar o update para vocês. No mais é isso. Espero que estejam todos bem. Vou continuar aqui na minha pegada, né? Tô bem ansiosa para tudo que vai acontecer. Tô tentando respeitar ao máximo esse tempo de maturação. Eu entendo que ele é imprescindível para fazer as coisas acontecerem de fato. Mas confesso para vocês que é um período que você precisa ter muita paciência e ter muito discernimento, vamos dizer assim, né? Eu já tive vontade de mexer nos anúncios e eu sei que não pode ficar mexendo, né? Porque perde a relevância, vai mexendo numa série de indicadores que a gente não entende, né? E que a gente pode queimar etapas ali, simplesmente pela ansiedade vivida nesse momento. Então, estou tentando aqui abstrair tudo e aproveitar o momento, né? E torcendo aqui, obviamente, para que tudo dê certo. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.